E seguimos com mais uma ferramenta de gestão para você organizar o seu negócio em 2020. Hoje vamos falar sobre a ferramenta 5W2H. O 5W2H é um plano de ação em forma de checklist para você distribuir as atividades da sua empresa para que a sua equipe as realize da forma mais objetiva e clara possível. Nessa ferramenta, nós temos 7 categorias para você distribuir a tarefa. Em inglês, 5 delas começam com W e 2 delas começam com H, por isso o nome 5W2H. A origem do 5W2H vem da indústria automobilística japonesa. Lá era utilizado para gerir os processos de controle de qualidade. E aí depois, essa ferramenta começou a ser utilizada em outras áreas como um plano de ação. Já falamos aqui sobre as ferramentas Matriz SWOT e OKR. Da mesma forma que elas, o 5W2H foi sendo modificado ao longo do tempo. Um exemplo disso é na década de 80, quando o professor Joseph Moses se baseou em um aclamado poema da literatura norte-americana e o parafraseou para negócios, ficando da seguinte forma: eu tenho 6 amigos honestos que me informam tudo o que convém. São eles: o que, por quê, quem, quando, onde e como. Dessa forma, a ferramenta 5W2H passou a ficar 5W1H. Vamos utilizar aqui a forma tradicional da ferramenta, que é a 5W2H. E é bem simples, a gente pode pegar uma planilha e distribuir as categorias. Nós fizemos uma planilha e a gente vai usar de exemplo agora e depois disponibilizamos para vocês. Então, primeiro nós vamos distribuir as categorias, né? O que, por quê, como, onde, quem, quando e quanto. Com essas 7 categorias, a gente consegue ter uma visão geral e bem específica também do que vai acontecer nessa tarefa, cada passo. Dessa forma, não vai ter dúvidas para quem for executar, para quem for acompanhar essa atividade. Bem, vamos dar um exemplo aqui sobre, por exemplo, os roteiros. O que? Fazer roteiro para gravar a série de ferramentas de gestão. Nós sempre precisamos fazer roteiros, então é um ótimo exemplo. Por que nós precisamos fazer esses roteiros? Porque precisamos ter uma base para gravar os vídeos e manter a frequência do canal. Como a gente pode fazer isso? Pesquisando, né, gente? Pesquisando, escrevendo. Podemos colocar também utilizando o Google Docs. Aqui na empresa a gente sempre usa o Docs, deixando tudo documentado online, fica aí a dica para ninguém perder nada. Agora nós vamos preencher onde você vai fazer essa atividade. Essa em específico a gente pode fazer remoto ou no escritório. Eu vou colocar aqui que a gente vai fazer esses roteiros no escritório. Mas, por exemplo, se você fosse fazer na praia ou no shopping, é só você especificar aqui. Isso é muito interessante porque a próxima categoria é quem vai fazer. Eu vou colocar aqui que eu vou fazer, Isa. Então, se fosse outra pessoa, quando ela pegasse essa planilha para poder olhar como ela faria essa atividade, até agora ela já teria o que ela vai fazer, por que ela vai fazer, como ela vai fazer e onde ela vai fazer. Vocês podem ver que isso deixa as coisas muito mais fáceis de serem entendidas. E agora nós temos as duas últimas, quando e quanto. Aqui na empresa nós fazemos planos de ação semanais, então toda semana nós organizamos essa planilha com atividades que possam ser realizadas em 5 dias. Vocês podem colocar dessa forma, então no quando a gente coloca sempre a data final, a data da sexta-feira. Vou colocar aqui, pronto. E quanto? Nem sempre a gente utiliza quanto a gente vai gastar numa atividade, porque algumas atividades a gente não usa nada, nenhum valor. Por exemplo, fazer roteiro para gravar série, nós não vamos usar nenhuma verba, então vou deixar aqui em 0. Pronto, nossa planilha está preenchida com a ferramenta 5W2H. Como vocês viram, é bem simples e deixa as coisas muito organizadas. Você pode definir um plano de ação semanal, quinzenal ou mensal. Depende muito de como você faz as atividades no seu negócio.
Utilizar esse método para organizar o seu plano de ação vai evitar que falhas de comunicação aconteçam no seu negócio, porque qualquer pergunta essencial para que sua atividade funcione estão organizadas aqui. E uma dica extra, aqui na QuickUp, todas as atividades do nosso plano de ação, utilizando o 5W2H, são feitas tendo as OKRs como referencial. Então fica aí essa dica, vocês podem usar as duas ferramentas da Almet nelas para ter muito mais produtividade. Se você não sabe o que são OKRs, você tem que assistir o nosso último vídeo. Então vai lá, porque tá muito legal. Por hoje é só, se você gostou, deixa um like, é de graça e ainda ajuda a gente. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque semana que vem nós temos nosso último vídeo, nossa última ferramenta de gestão para você organizar seu 2020. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado, mordomo. Ok. Foco, força e fé. Dessa forma, ficou 5Ws, 5Ws. Nós vamos utilizar...